Histórico do ministério do pastor Luilson Pinheiro. No último culto no antigo templo no ano de 2010. Vou te mostrar.
Aleluia. Conjunto infantil também com oportunidades. Conjunto de crianças. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quem está feliz com Jesus, dê glória para Ele nesta noite. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Só ficar em pé, irmão, só para nós fazermos uma leitura da palavra de Deus. Como eu falei para os irmãos, o culto hoje ser um pouco diferente. Nós temos aqui trazer um pouco da história do nosso ministério, da nossa igreja. É bom nós conhecermos a história, de onde a gente veio, como nós chegamos até aqui, né? Então, eu gostaria que os irmãos ficassem atentos, né? Vamos até estender um pouco, como eu já falei para os irmãos, mas fica ligado, porque Deus ainda falará conosco através, aleluia, daquilo que Ele tem feito em nossas vidas, né? E eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que está em 1 Samuel, no capítulo de número 7. Vamos ler a partir do versículo 5. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. Porque, ouvindo os filhos de Israel
tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-cá. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu gostaria que a igreja dissesse bem forte comigo o final deste versículo. Diga: até aqui nos ajudou o Senhor. Agora diz só os irmãos bem forte. Outra vez, mais forte. Só mais uma vez, bem mais alto. Agora aplaude o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Podeis nos assentar. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, é muito maravilhoso quando nós temos uma história e quando nós valorizamos a nossa história, ou aquele que conduz a nossa vida e faz acontecer coisas surpreendentes em nossas vidas. Eu sou uma pessoa muito feliz e eu olho assim para cada um dos irmãos aqui dessa igreja, até jovens, né, que a gente vê subindo aqui no púlpito hoje cantando, e às vezes eu olho e, como a irmã Helena falou um dia desse aqui da igreja, tem hora que a gente olha para um irmão ou para uma irmã e a gente sente um amor tão grande que a gente dá vontade de abraçar aquela pessoa. Eu acredito que os irmãos sentem isso também, porque a gente passa lutas, mas a gente tem o amor de Deus no coração e na vida. E o responsável por nós chegarmos até aqui se chama Jesus de Nazaré. Eu não estou aqui por mim mesmo. Você não está aqui por você mesmo. Nós não estamos aqui porque nós temos o nome de crente, porque nós temos uma Bíblia na mão. Nós não estamos aqui porque você não está aqui porque o seu pai é um crente, porque a sua mãe é crente. Você está aqui porque Jesus te ama. Você está aqui porque Jesus te quer bem. Você está aqui porque alguma coisa nova aconteceu na sua vida. Uma coisa inexplicável. Que muitas vezes a única coisa que você pode dizer: Jesus, tu és maravilhoso. Não tem outra palavra, irmãos, para a gente definir quem é Jesus. Porque nós não merecemos nada de Deus, mas Ele nos conduz em vitória. E eu quero dizer para os irmãos, para nós chegarmos até aqui, irmãos, tem sido muitas lutas. Talvez você olhe assim para a gente e pense assim: talvez o irmão não passe luta. Olha para alguma irmã aqui da igreja, outro irmão, e diga: ele não passa luta. Mas eu quero dizer que assim como você está aqui porque Deus tem garantido a nossa vitória. E nós temos um grande desafio, irmãos, e vamos entrar nesse grande desafio. Mas eu quero dizer que é bom, irmãos, a gente se lembrar do que já foi feito na nossa vida. E por isso que eu quero sentir de Deus no coração e fazer esse culto dessa forma nesta noite. Porque eu me baseio nesta passagem aqui de Samuel. Chegou um certo momento, irmãos, que os inimigos perseguiram tanto o povo de Deus, que a perseguição causou medo, e eles ficaram com tanto medo, que os príncipes chegaram e disseram: olha, nós estamos perdidos, os filisteus nos cercou e nós estamos perdidos, mas clame ao Senhor, ore por nós, porque nessa época, irmãos, o negócio estava difícil, Israel estava em pecado.
Mas, irmãos, aqueles homens clamaram e gritaram pelo Senhor, e Deus deu uma grande vitória para Israel. E Samuel, irmãos, pegou uma pedra e ele firmou aquela pedra e ele disse: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Porque o Senhor garantiu vitória para Israel. E agora Samuel disse: até aqui. Ele fincou aquela pedra, irmãos, como marco de vitória. Porque quando fala-se de um marco, é alguma coisa que ficou marcada. Eu me lembro que uma vez, irmãos, eu ainda era solteiro e eu viajei, eu recebi um convite, isso em 1989. Eu estava em Senador Pompeu e recebi um convite para ir pregar uma semana no Rio Grande do Norte, Natal. Eu ainda era solteiro. E eu disse: eu vou. E eu fui, irmãos. E quando o dirigente ali da igreja chegou lá para me conhecer, e ele olhou assim para mim, que era exatamente o sogro do pastor Zé Gomes, e lá no Rio Grande do Norte eles chamam as pessoas assim, claro, de galego, né? Ele olhou para mim e disse assim: olha, galego, eu vou dizer um negócio para você. Eu tenho certeza que a vida de vocês aqui não foi para vir atrás de namorada e nem para brincar. Então eu quero que você deixe um marco aqui, que Deus faça alguma coisa aqui. Quando ele disse aquele negócio, irmãos, me bateu aquele medo e eu disse: Jesus, eu não vim aqui para brincar e nem para namorar realmente, mas agora esse homem disse que tem que se fazer, deixar um marco aqui. O que vai ser? O que vai acontecer? E naquela palavra, irmãos, veio uma grande responsabilidade, um grande peso sobre mim. E eu coloquei o joelho no chão e eu disse para o Espírito Santo: olha, Espírito Santo, faça alguma coisa aqui nesses dias, porque esse homem disse que tem que acontecer alguma coisa diferente. Aquele homem tinha uma Kombi, uma radiadora em cima da Kombi, e saiu nas ruas de Natal dizendo assim: olha, hoje vai pregar aqui em Natal, em Nova Descoberta, um jovem que vem a 300 e tantos quilômetros de Fortaleza, lá de Senador Pompeu, e ele vai pregar e Jesus vai batizar com o Espírito Santo, vai curar e vai salvar. E eu disse: Jesus, e agora? Irmãos, a primeira coisa que aconteceu, o irmão que estava ali, auxiliar do dirigente, disse assim para mim: olha, eu tenho uma irmã e eu quero que você vá pregar para ela. Fui pregar para aquela menina, era eu pregando para ela, irmãos, ela passando a perna na minha perna, levantando a minha calça, e eu olhando nos olhos dela, falando do amor de Deus, ela olhando nos meus olhos e se insinuando para mim, e irmãos, pregando a palavra de Deus para aquela mulher. Ela não teve mais força, parou de fazer aquilo, baixou os olhos, começou a chorar, saiu chorando. E quando de repente, irmão, chegou o cunhado dela, novo convertido, pediu para mim orar nele. E quando eu orei, Jesus batizou aquele jovem com o Espírito Santo. E aquele irmão, sou do pastor Zé Gomes, ele disse assim para mim: agora Jesus já me deixou um marco aqui nesse lugar através de você, mas coisas maiores Jesus vai fazer. E quando foi, irmãos, no culto, Deus batizou, aleluia, quase 10 pessoas ali com o Espírito Santo, aleluia. Então, o que eu quero dizer, irmãos, é que para mim, para você, esse local aqui, irmãos, vai ficar como um marco de vitória. Você queria assim, amém? Todas as pessoas que passaram ali naquele lugar e que olhavam para aquela pedra que Samuel colocou e que disse: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, ou Selah Remalecote. Eu quero dizer que todas as pessoas que passarem por esta rua, elas vão se lembrar que um dia eu e você estivemos aqui, e que o Senhor fez milagre aqui neste lugar, e que o Senhor batizou com o Espírito Santo, e que o Senhor fez coisas grandes, e muitas vezes fomos perseguidos, mas a glória do Senhor está nessa casa. E canta lá, porque neste lugar o Senhor estabeleceu um tempo e um momento para fazer alguma coisa. Mas hoje chegou o dia que nós estamos nos despedindo aqui deste tempo, mas para ir, irmãos, para um bem maior. Mas eu quero dizer para os irmãos, diga assim comigo: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Diga mais forte: diga: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu aceitei Jesus, irmãos,
com 19 anos de idade. Eu era tão tímido, mas tão tímido, que eu me sentava no banco da mocidade e eu dizia poucas palavras ao meu pastor. Cheguei naquele ambiente, fui levado por Deus. Minha mãe já era crente, ela era muito católica, aceitou Jesus através de revelação, como já falei aqui na igreja. Aceitou a Jesus. Eu era mundano, gostava de som, de funk, de muita coisa do mundo. Por isso que quando eu vejo essas coisas no meio da igreja, irmãos, é muito difícil de aceitar, né? Nós queremos continuar, irmãos, na mesma caminhada, porque nós vamos chegar no céu no nome de Jesus. Quem quer chegar no céu, dê glória comigo. Glória a Deus. Que muitos começaram bem, mas terminaram mal. E a Bíblia diz que a vitória não é para quem começa, mas é para quem permanece. É verdade? Na caminhada tem lutas, tem pedra, tem espinho, mas nós vencemos tudo em nome de Jesus. Com 19 anos eu fui na igreja, aceitei Jesus como meu Salvador. Quando eu aceitei Jesus, já existia uma congregação aqui no Bom Jardim. Porque essa congregação ela já tinha sido formada através de 13 filhas de Maria da Igreja Católica Romana aqui do Bom Jardim. Minha mãe era secretária da paróquia aqui do Bom Jardim na época do Padre Mário. Filha de Maria, vice-presidente do Coração de Maria. Com ela era a irmã Rosena, que é diaconisa. Eu gostaria que a irmã Terezinha se levantasse, a irmã Rosena se levantasse. Essas irmãs faziam parte da Igreja Católica. E o pastor José Gomes, que é o nosso pastor presidente, pastor da primeira igreja de Fortaleza, presidente do Presbitério Litoral Norte, ele na época ainda era jovem, foi convidado pelo pastor Pereira, hoje na época era ministro da Eucaristia da Igreja Católica, e ele já se tratava como irmãos. E ele conhecia o pastor Zé Gomes e pegou aquela amizade, gostou muito do pastor Zé Gomes. O pastor Zé Gomes tem uma palavra muito abençoada, muito boa, um homem de Deus. E ele conversando, pregando para o irmão Pereira gostou muito, foi tocado, convidou o pastor Zé Gomes para ministrar lá no trabalho que eles tinham na Igreja Católica. O pastor Zé Gomes foi, sem dizer que era pastor, pregou o evangelho, ali minha mãe ficou de boca aberta, com tanta sabedoria, a irmã Rosena também, e depois receberam um convite para visitar a igreja desse pastor. E quando elas visitaram, irmãos, naquela igreja, antes de chegar naquela igreja, minha mãe tinha tido um sonho, e naquele sonho ela via, irmãos, uma igreja azul com a parte preta e o nome Ana Renovada escrito de vermelho. No sonho ela não entendeu, mas esse dia ela contou pra gente, ficou todo mundo, ela meio que perturbada, ninguém entendia nada, nem gostava de crente. O irmão Pereira chega lá em casa, ela conta para ele e ele diz: olha, vou fazer uma visita na igreja de um amigo meu. E foram as 13 filhas de Maria da Igreja Católica visitar, ali foram numa Kombi visitar a igreja da Raimundo Neri, que era a nossa igreja Presbiteriana Renovada. Quando chegaram naquele lugar que adentraram, minha mãe, quando olhou para frente do templo, o templo azul com o nome escrito vermelho, Presbiteriana Renovada, ela disse que já sentiu uma coisa diferente na vida dela e não precisava ninguém pregar mais para ela, porque Deus já estava bombardeando ela com poder, e o desejo que ela tinha já era se entregar para o Senhor Jesus. E quando ela entrou naquela igreja, uma igreja muito humilde, não tinha os bancos, nem encosto tinha, ela sentou que o pastor Zé Gomes pregou. Naquele dia, irmãos, as 13 filhas de Maria se renderam e passaram a ser as 13 filhas do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ali nasceu a congregação do Bom Jardim. As irmãs se reuniam numa casa, se reuniam noutra casa, não tinha dirigente, ora tinha dirigente, ora não tinha, ora a congregação crescia, ora a congregação diminuía, porque a dificuldade era muito grande. Com isso aceitou a Jesus a irmã Iris de Fátima, levante a irmã Iris, o irmão Lauro, com ela levava as crianças, lembro como se fosse hoje, a irmã pode sentar, obrigado, ia com ela o Lauri bem pequenininho, irmãos, a Laurice tão linda, tão bonitinha, o Joãozinho, irmãos, tinha aquela bicicletinha, fazia o carrinho, ia levando lá para o Parque São José, saía todo mundo daqui para o Parque São José. Irmãos, escola dominical, sabe quem era que ministrar a escola dominical pra gente? Era irmãos que nem ler sabia. E eu, jovem, com 19 anos de idade, saía da minha casa com a Bíblia na mão, sentava na sala da casa da irmã Socorro, uma senhora que criava um monte de cachorro ali na rua Edson Martins, irmãos, o sofá dela, olha, só Jesus para ter misericórdia.
Quando a gente se ajoelhava para orar, irmãos, olha, a nhaca de cachorro estava na narina da gente, a gente ficava inteiro e não conseguia respirar. Quem tinha câncer, mas uma mulher de Deus abriu as portas da casa dela para Jesus. Eu jovem, irmãos, sentado com um monte de senhoras, senhores, nós estávamos ali. Com essas irmãs também aceitou a irmã Fátima. Levante a irmã Fátima. A irmã Inuína aceitou a Jesus nessa época. Então, irmãos, olha, aceitou Jesus a irmã Fátima, eu aceitei Jesus. Quando eu fui aprender, irmãos, eu fui aprender com pessoas que não sabiam nem ler a Bíblia direito. Quantas vezes que eu cheguei naquela casa e Deus derramava poder e graça ali naquele lugar, com nhaca de cachorro, com sofá fedido, com tudo, mas Jesus batizava com o Espírito Santo de Deus. E os pastores Zé mandava um dirigente, mandava outro. Irmãos, olha, quando foi um dia eu estava numa congregação ali na pista, na Oscar Aripe, quando Deus levantou um vaso, o dirigente da congregação, e disse assim: olha, Deus está me mostrando uma visão agora. Eu estou vendo um jovem. Esse jovem, ele está em pé, e ele se ajoelha, e ao lado dele tem um capacete, tem a espada, tem o escudo, tem a sandália, ao lado dele tem todas as armas espirituais. Todas as armas. Era o irmão Nenê. Deus me mostra essa visão agora, mas Deus não me diz a quem é que eu tenho que dizer quem é esse jovem. Mas o Espírito de Deus já dizia assim no meu coração: você é o jovem. Eu chorei, irmão, chorei. Eu disse: meu Deus, mas eu desejo que eu tenha que pregar a palavra, mas como que eu vou pregar a palavra, Senhor? Eu não consigo nem falar diante das pessoas. E eu comecei a sonhar, irmãos. Eu sonhava com uma caixa de som no meio da rua. Era desse jeito que eu sonhava, irmãos. E eu disse: Jesus, eu vou pregar a tua palavra. Quando foi um dia, recebi um convite para pregar no culto de mocidade. E eu disse: como é que eu vou pregar, Jesus? A irmã disse: você vai pregar. Eu trabalhava numa loja de vendedor. Na época eu disse para o meu irmão Cícero Irã, que já era crente, e eu disse: meu irmão, tu vai na frente, pega o ônibus, vai lá e diga para o irmão Zé Luiz que eu não vou pregar. E ele disse: mas eu não vou fazer isso não. Eu disse: você vai. Ele era menor que eu, tinha medo, né? Eu disse: você vai. Aí ele disse, eu dava mesmo. Aí ele pegou o ônibus, irmão, foi na frente. Quando chegou lá, o culto já tinha começado. Eu me arrumei todinho, entrei no banheiro para tomar banho, e aquela voz poderosa falou no meu coração e disse assim: é você que eu quero usar. E eu peguei o ônibus e fui, entrei na igreja. Antes de me ajoelhar, eu olhei para o meu irmão, acho que ele se lembra disso, né? Olhei para o meu irmão assim, já quase me ajoelhando, disse assim: você disse para o irmão? E ele disse: eu não disse não. E eu fiquei com a raiva tão grande naquela hora, irmão. E o irmão chamou para me pregar, eu fui lá, irmão, me tremia todinho, eu ficava só falando e falando, né? Mas preguei, irmãos, preguei. Aceitei Jesus com 19 anos de idade, no dia 17 de abril de 1988. Quando eu fui, no dia 27 de julho do mesmo ano, eu fui batizado nas águas. Em outubro, fui batizado com o Espírito Santo. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, irmãos, cheguei na congregação de Aracapé, fui pregar naquele dia, irmãos, me lembro como se fosse hoje, preguei no versículo que diz assim: antes do abrir e fechar do óleo, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados em um corpo incorruptível. Eu sei, irmãos, que quando eu comecei a falar, o Espírito Santo de Deus desceu sobre mim, que eu não vi mais ninguém sentado dentro da igreja. Foi uma glória tão grande que os irmãos todos se ajoelharam e a glória desceu, irmãos, aleluia. Era crente sendo batizado com o Espírito Santo, orando, chorando, se derramando. E aí, irmãos, eu estou dizendo isso aqui debaixo do sangue de Jesus, para a glória de Deus. Aonde nós íamos, irmãos, aonde eu, a Antônia, o irmão Cícero, o Fernando, o Damião, era um grupo de jovens que tinha na igreja, porque nós não dormíamos noite de sábado, era todo sábado na vigília, era orando, era jejuando. Eu fiquei magro, irmãos, que tem foto minha que dá dó. Mas quando a gente abria a boca, Jesus batizava com o Espírito Santo, curava, salvava e fazia maravilha. E passaram um ano, 3 meses, fui para uma vigília. Quando cheguei em casa de manhã, minha mãe disse assim: meu filho, pastor José Gomes veio aqui em casa hoje. E eu disse: o que foi, mãe? Ele tem uma proposta para você. E eu disse: meu Deus, o que será? Fiquei já ali sonhando, né, irmãos? E quando ele chega lá em casa, ligou pedindo para mim ir na casa dele, que eu chego lá, ele diz assim: olha, irmão Wilson,
Eu tenho orado, Deus tem falado comigo. Eu fui fazer uma visita na cidade de Senador Pompeu. Quando eu cheguei lá, o Espírito Santo disse que tem uma grande obra naquela cidade. E toda vida que nós vamos orar, a pessoa que apresenta-se na nossa frente, que o Espírito Santo diz, é o irmão Wilson. E eu disse: pastor, quem sou eu? Mas eu quero dizer para Deus e para você: eis-me aqui. Eu vou em nome de Jesus. Irmãos, olha, foi de repente. O pastor marcou lá uma festa, uma campanha, no dia 9 e 10 de setembro de 1989. Fomos naquele ônibus. Eu trabalhava numa loja, a loja fechou, a loja Catana da General Sampaio. E só que nós já estávamos todos contratados para trabalhar noutra loja que abria em lugar daquela. E eu disse: meu Deus, olha, se for daqui, esse emprego não vai dar certo. Quando eu cheguei lá, o homem disse assim: olha, vai ser adiado, a loja não vai abrir agora. Eu disse: vou para a viagem, fiquei só comigo. Fiz prova com Deus, igual a Gideão. Eu disse: Deus, se for para mim, para aquele lugar, eu quero que pelo menos 10 pessoas aceitem a Jesus como Senhor e Salvador nas suas vidas. Quando nós chegamos lá, irmãos, olha, 21 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador naquele dia. E eu disse: meu Deus, não tem como eu dizer não. E eu disse: pastor Zé Gomes, eu venho. E os irmãos sabem que sempre o inimigo usa alguém, né? Chegou obreiros da igreja e disse: irmão Wilson, você é louco, você é um jovem, como é que você vai sair de Fortaleza para vir aqui para Senador? Aqui é quente, aqui é horrível. O pastor prometeu um salário para você e não vai dar esse salário para você não. Você não vai receber esse salário. E eu disse: mas eu vou, irmão, nem que eu tenha de sair de casa em casa tomando caldo e feijão, mas eu vou. Irmãos, eu quero dizer um negócio para a igreja aqui. Não é me exaltando, me gloriando, não. Uma família muito bem estruturada, graças a Deus, muito bem cuidado. Fui criado realmente na fartura. Meu pai, só na minha casa, irmãos, morava no interior. Vaca leiteira, tinha 11 vacas, cada uma era 10, 11 litros de leite. Então fui criado na fartura. Nós não tínhamos carro, não tínhamos, mas no interior nós éramos conhecidos como uma família que, graças a Deus, muito bem cuidada, né, por Deus. Viemos aqui para Fortaleza, sofremos um pouco, mas todos sempre trabalharam. Tem gente aqui que me conhece. Eu sempre digo assim para Deus e me alegro, porque a Bíblia diz assim: irmão, profeta em casa não tem valor. E eu me sinto tão abençoado, irmão, sabe por quê? Porque Deus me levou lá para onde eu saí para ganhar alma para Jesus. Porque eu sou de Miranda, uma cidade depois de Senador Pompeu. Então, minha família é de lá, mas Jesus me levou para lá. Depois que Jesus me traz para cá, para o Bom Jardim, aonde eu cresci, cheguei com 10 anos aqui na cidade, cresci. Então as pessoas que tem aqui, que a irmã Evaníssima, mas ela me conhece desde meninozinho. A irmã Maria de Livramento, a irmã Francisca, levante aí, irmã Francisca. O que eu digo aqui, irmãos, eu digo debaixo de sangue de Jesus, para a glória de Deus. Essas irmãs aí, elas presenciaram. Eu não fui criado brincando no meio da rua, irmão. Eu fui criado trabalhando numa carroça, vendendo água aqui no Bom Jardim, trabalhando no depósito que o meu pai tinha, carregando tijolo. E alguém olha para a gente assim: ah, fulano agora vive uma vida boa, é pastor, não sei o que. Os irmãos sabem que eu fui criado trabalhando. Eu sei o que é bola, nunca soube nem o que é televisão quando era menino, porque meu pai dizia assim: televisão não enche barriga de ninguém. Trabalho, trabalho, trabalho. Tem outro aqui que me conheceu quando eu era garoto, né? Presbiteriano. Vi eu trabalhando. Então, irmãos, eu fui chamado aqui para o meio, de onde eu nasci, de onde eu cresci. Me sinto abençoado por isso. Aí, irmãos, quando o pastor diz aquilo, eu digo: vou. Cheguei em Senador, 21 pessoas Senhor Jesus. De volta para Fortaleza, passou uma semana. No dia 18 de setembro de 1989, tu volta para Senador. Vamos fazer um culto de despedida e você vai. O irmão, e ali, irmãos, eu cheguei naquela cidade quente. Cheguei, irmãos, sem nada. Cheguei só com a graça de Deus. E vou resumir aqui, irmãos. Cheguei naquele lugar, das 21 pessoas que aceitaram Jesus. Primeira casa que eu fui visitar, deixei as malas lá na garagem, que era uma garagem. O pastor Zé Gomes alugou uma garagem para mim ficar. Morava o dono da casa em cima, dentro da garagem. Ficava eu e 2 carros, uma gasolina e o outro a álcool. Toda forrada. Irmã Luciana sabe do que eu estou falando. Deus é tão bom. Trouxe aqui a irmã Luciana e a irmã Jocinete. Na época eu tinha 13, 14 anos de idade, né, irmãos? Então, irmãos, cheguei naquela garagem quente. Quando era 5 horas da manhã, o homem levantava aquela porta, eu me acordava. Ligava o carro, a gasolina, ficava só aquela catinga e eu inalando aquele negócio. Irmão, chega doía nos meus pulmões. Quando era 6 horas, eu dava aquele cochilinho, a porta de novo, vai lá e o carro álcool.
E eu, meu Deus, como é que o pastor aluga uma garagem, ainda deixa 2 carros, mas eu estou aqui em nome de Jesus, eu vou ficar. E eu calado, irmão, saía de manhã, evangelizava, ganhava as ruas, subia nos pontos, senador cheio de água, eu subia e descia, era quente, evangelizando. Primeira casa que eu fui foi na casa da Luraci, 3 horas da tarde. Quando cheguei lá, dei de cara com a Nena, a filha mais alta dela. Cadê a sua mãe? Eu sou missionário, vim aqui trazendo uma palavra. Minha mãe não está aqui, está na casa da Marinete. Chega na casa da Marinete, que é a mãe dessa mais loura, que é a Josinete. Quando eu chego lá, está a Marinete lá. E as outras, ninguém mais recebeu, irmão. Ninguém. Mas eu estou aqui, eu vou fazer a obra. Irmãos, aí eu fui na casa da Marinete. Quando eu chego lá, para elas duas. Marinete, irmãos, ela dava, era com um negócio cheio de pimenta, que ela dava uma sua nas mulheres que ficavam com o marido dela, dava uma sua ferida, jogava pimenta em cima da ferida. Valente que só Jesus. É a mãe dessa loura que está aí. Quando eu chego lá, vaidosa, irmãos, vou contar tudo aqui, para a glória de Deus. E vou contar com vocês também. Aí, irmãos, olha, vaidosa que era só Jesus para ter misericórdia. Aí ela disse que olhou para mim e disse: meu Deus, como é que o pastor manda um meninozinho franzino desse, lourinho desse para cá? Isso vai ficar uma semana. Eu digo: eu vou ficar no nome de Jesus. Elas me receberam, irmãos. E a Bíblia diz que aquele que recebe um profeta, em qualidade de profeta, receberá o quê? Galardão de profeta. Deus me levou ali para profetizar a vida. E eram pessoas tristes, angustiadas e amarguradas. A Luraci, irmãos, católica, carola, cheia. E eu orava, irmãos. Marinete fumava igual a caipora. Mas elas me receberam na casa delas. Irmãos, eu recebi um salário. Não teve condição de eu ficar na garagem, porque era muito quente. Adoeci naquela garagem. Me levaram para a casa de uma mulher que não era crente. A mulher que o banheiro era feito de papelão. Você entrava dentro do banheiro, irmão, ficava daqui para cima do lado de fora. E eu branco e só uma rã. Quando tirava a roupa, irmãos, que o pessoal passava na beira do rio, eu me acocava dentro do negócio lá. E eu dizia: Jesus, para me tomar banho, tudo bem. E agora? As outras coisas, como é que eu vou fazer? E a mulher dessas mulheres, dentes esbochados, ela faz dentro do saco e rebola. Eu disse: Jesus, e agora? Irmão, para ver o... Irmão, eu nunca fui acostumado comendo só arroz e feijão. Digo para os irmãos, precisaram comer, mas nunca fui acostumado. Ela fazia um prato de baião, que era chamado de ribacão, e dizia: agora tu come. Aí quando eu ia comer, irmãos, comia umas 3, 4 colheradas, e ela dizia: eu vou ligar, porque ela não era crente, mas eu vou ligar para aquele pastor e vou dizer que esse menino não tem condição, ele vai morrer aqui. Eu orando, chorando para pregar o evangelho, ela dizia: agora pronto, ele está chorando, com saudade da mãe dele. Aí eu liguei para o pastor Zé Gomes: pastor, não tem condição de eu ficar na casa dessa mulher, rapaz. Essa mulher não é crente, ela não entende nada. E eu dizia: meu Deus, tem misericórdia, que situação que eu me coloquei, meu Deus. Irmãos, olha, foi lá que eu conheci uma mulher leprosa, que eu disse para os irmãos, sempre falei dela aqui. Cuidei daquela mulher, trouxe ela aqui em Fortaleza. Jesus batizou a Loura e a Marinete com o Espírito Santo. Foi aquela irmã que eu falei para vocês que no dia do batismo, a Loura ela é mais retraída, ela é mais recatada, ela é mais controlada. A Marinete ela é mais espontânea, né? Quando ela sente uma coisa, ela grita, ela fala. E eu lembro, irmãos, que no dia do batismo dela, ela disse assim: irmão Luiz, eu estou sentindo uma coisa gostosa dentro de mim, eu vou dar glória a Deus. Isso foi pode dar, irmão. Ela começou a dar glória a Deus, sabe? Mas agora eu estou sentindo um fogo dentro de mim, e eu estou sentindo que Jesus vai me batizar com o Espírito Santo, eu estou com vontade de pular. Eu disse: pode pular, irmão Marinete, mas eu estou com vergonha do pastor Zé Gomes. Aí tinha uns lajeiros, umas rochas assim. Ele vai lá para trás da rocha e glorifica. Ela foi para lá, irmão, foi batizada com o Espírito Santo de Deus. Até hoje a Marinete fala línguas estranhas. Eu me lembro que a primeira língua estranha dela, irmão, ficou na minha cabeça umas palavras que ela falava línguas estranhas. O José Ives, que é o irmão que é uma bênção, José Ives, pequenininho. Irmãos que não se comportavam direito, tem um na igreja, mas manifestava o Espírito Santo, ela começava a ter estresse, e José sai bem da rua. Estresse, ela: José, uma coisa dessa, José. Tu não pode me imitar, não, José. Que é o Espírito Santo. Aí Jesus batiza a Luraci com o Espírito Santo. Um dia, irmãos, eu cheguei na casa da Luraci. Quando faltava minha comida, Deus usava a mãe dessas duas moças jovens que estão aqui para me dar comida, irmãos. Quantas vezes que amanheceu um dia não tinha nada para comer? Se você não foi passar um mês comigo lá,
Amanheceu o dia, eu já estava tão acostumado. Quando dava para mim na casa das irmãs, eu ia, mas tinha dia que eu tinha vergonha, eu jejuava, irmãos. E meu irmão chegou lá, irmãos, gordinho na época, que era uma beleza. Na garagem. Amanheceu o dia, eu esqueci dele, né, irmãos? Deu 8, 9 horas, ele olhou para mim e disse assim: Luiz, tu não merenda não. Aí eu disse: quando entra uma ofertazinha que dá para comprar um pão, vou lá na lanchonete e como, só são 2, 3 pessoas aqui. Então quando não tem, as irmãs me dão, eu vou. Quando eu não tenho coragem na casa delas, eu fico só pela graça de Deus. Aí sabe, eu não aguento não. Eu não aguento, não vou aguentar não. Aí depois vamos lá na casa da irmã, chega na casa da irmã. Aí a irmã dava merenda pra gente, né? Aí entrava uma contribuiçãozinha, recebia meu salário, né, irmãos? Aí o negócio melhorava, mas ele ia lá. Minha mãe chegava lá, passava também uns dias comigo. Quanta ajuda eu tive da minha mãe, irmãos. Quantas vezes que eu olhei para aquela mala lá em Senador Pompeu, naquela garagem, e dizia assim: o que está me segurando aqui nesse lugar? Eu vou botar minhas coisas dentro dessa mala e vou me embora. Quando eu pensava assim, uma voz bem forte falava dentro de mim e dizia assim: não vá, porque grande a obra que eu tenho contigo aqui nesse lugar. Eu deixava as coisas lá quando era de noite, irmão, aí Deus fazia milagre, maravilha. Cheguei na casa da Louraci um dia, estava essa jovem aí na pia, lembro como fosse hoje, a Luciana, essa morena. Eu cheguei para ela e disse: oi Luciana, cadê sua mãe? E ela toda arrogante. Minha mãe saiu, está na Marinete. Aí eu disse assim para ela: por que você não gosta de crente não? Ela disse: não, gosto de crente não. Essa morena que está aqui, ó. Gosto de crente não, pode olhar para ela. Gosto de crente não. Aí eu disse assim: então você não gosta do seu pai e da sua mãe, né? Gosto, do meu pai e da minha mãe eu gosto. Então você não gosta de mim, né? Gosto, eu gosto. Você está dizendo que não gosta de crente? Eu disse: olha Luciana, pois os crentes te amam e oram por você. Saí e fui, e senti assim um pouco, né, irmão? Cheguei para a mãe dela e falei: Loura, eu vou dar menos na tua casa, que eu acho que pode ser que as tuas filhas tenham ciúme de mim, porque elas me tratavam, irmãos, como filho. Eu chegava na casa dessas irmãs, elas penteavam meu cabelo, elas cuidavam da minha roupa, elas diziam: saia de casa, vai dar uma volta na rua. Quando eu chegava, minha casa estava brilhando, tudo engomado, irmãos. Nunca fui numa mercearia fazer compra. O pai da Luciana fazia as compras, pagava, e quando eu tinha dinheiro eu pagava para ele. Nunca fui. Me trataram como filho. Tenho uma consideração muito grande por essas vidas, porque Deus me usou para elas e Deus tem usado elas para mim também. Então, irmãos, ali, essa jovem morena que falou isso para mim, antes de eu vir embora, ela chegou para mim na minha casa e disse assim: Luiz, eu quero aceitar Jesus contigo, aleluia. Você não vai sair de senador se antes eu confessar o nome do Senhor Jesus. Foi, Luciana? Você aceitou Jesus no último dia que eu saí de Senador Pompeu. Ele disse: Jesus, no último dia que eu saí daqui, mas ganhei uma alma para ti. Aleluia. Então, irmãos, olha, deixei lá em Senador Pompeu mais de 20 pessoas, 26 a 30 pessoas, não lembro direito. Um templo construído, uma casa pastoral construída, foi muita luta lá. Não vou contar aqui detalhes não, porque eu quero falar da igreja aqui. Fui transferido para cá. Enquanto eu estava lá em Senador, eu vim aqui em Fortaleza. Lá em Senador, irmãos, foi quando eu casei. Estava com 1 ano e pouco, quase 2 anos solteiro. Jesus preparou a minha esposa. Cadê a irmã Antônia? Levanta aí, coisa mais linda que Jesus me deu. Irmãos, a igreja torcia tanto pelo nosso casamento, irmãos. Quando a gente terminava o namoro, os irmãos ficavam com raiva da gente. Um dia nós estávamos numa vigília e Deus usou lá Deus estava usando lá uma palavra, e um cantor se levantou, o pastor se levantou, chegou lá usando da carne e disse assim: ó, profetizando para mim, disse: olha, irmão, vou te entregar aqui um recado. Deus tem uma jovem para ti da Assembleia de Deus. E quando tu vê ela pela primeira vez, ela te vê, tu vai ver que é a jovem que o Senhor prepara para ti. O pastor lá da igreja se levantou: te cala, que o irmão Luiz já está noivo,
E a noiva dele, a irmã Antônia, disse: levanta aí, irmã Antônia. O profeta saiu de cabeça baixa, não pôde mais dizer nada, irmãos. Então, quantas vezes, irmãos, que eu pensei em não voltar mais, Deus usava minha mãe e dizia: meu filho, mesmo chorando, Deus tem obra contigo, vai. Quantas vezes Deus tem usado essa mulher para me ajudar? Porque eu digo, irmãos, que o ministério de um homem de Deus, não depende só dele, viu, irmãos? Depende, principalmente, 50% dele, 100% de Jesus, 50% dele, 50% da esposa. Um homem de Deus que tem uma mulher que não tem sabedoria, o ministério dele é fracassado. Não tem como, irmãos. Porque a mulher do pastor, embora que ela não pregue, embora que ela não seja aquela mulher, talvez as pessoas, muita gente, porque a mulher do pastor, irmãos, a mulher do pastor é para estar lado a lado com o pastor. Se ela pregar, amém. Se ela cantar, amém. Mas o importante é que ela seja uma conselheira que ajude ao pastor. Porque tem situação, irmão, se não tiver uma mulher balizada, firmada na rocha, o pastor vai cair por terra. Porque o peso emocional é grande, o desgaste é grande. Mas quando você tem alguém que você está cabisbaixo, e ela diz assim: meu filho, levante a cabeça, porque você não está só. O diabo vai por terra, o nome de Jesus é glorificado. Casei, voltei para cá casado, voltei com o filho, Luquinhas. Cadê o meu filho? Levante aí, Luquinhas. Coisa mais linda que Jesus me deu. Eu digo, irmãos, que ele é um pequeno, grande homem, aleluia. É pequeno em estatura, mas pense, aleluia, em caráter, é um grande homem, aleluia, que Deus tem levantado, aleluia. Aí depois, irmãos, entre isso, voltei para cá já com meu filho Lucas. Uma bênção. Então, irmãos, aí de repente, irmãos, enquanto eu estava lá, eu vim aqui em Fortaleza. E eu coloquei meus amigos nas mãos de Deus. O irmão precisa de uma libertação. E eu, irmãos, disse assim para ela: irmã, dona Rita, diga para o Ivan que hoje à noite eu venho aqui trazer um estudo para ele. Diga para ele que ele troque o copo de cachaça. Estou falando aqui que ele sempre fala aqui na igreja que bebia, meu irmão. Então, olha, troca o copo de cachaça, de pinga, pela palavra de Deus, que hoje eu vou trazer água viva para ele. E eu comecei o estudo bíblico na casa do Ivan. E você vê, ele foi essa pessoa, irmão, faz parte do caráter dele. Embora que ele não queira, mas ele sempre está ali recebendo com um sorriso no lábio. Embora que talvez lá no fundo ele não quisesse ou quisesse, mas ele recebeu a gente lá. Irmãos, aqui essa rua, Valdemar Paz, alguns anos atrás, irmãos, era um lamaçal total. Quando era no inverno não dava para andar. Os irmãos sabem chamar até de melamela, né? Eu nem sabia, mas chamam de melamela, né? Chamavam de melamela, agora é uma bênção, né, Maria? Mas não é melamela. Aí eu fui ministrar o estudo para o presbítero, para o irmão Ivan. Eu voltava para senador, ficava a minha namorada Antônia e o presbítero Zé Luiz e a irmã Iracilda, levando a palavra para ele. Depois, irmãos, ele se envolveu muito na bebida, fez muita besteira, aceitou a Jesus. Não aceitou Jesus comigo, aceitou Jesus numa prisão, com o irmão da Assembleia de Deus, que era muito amigo dele, que pregava muito para ele. Lá ele foi, teve o meu testemunho para falar de alguns irmãos aqui da igreja, faz parte da história da igreja. Lá, irmãos, ele conhecia a filha do pastor, namorava com a filha do pastor, morava com ela, não deu certo, terminou, mas ele sempre estava comigo, né? Eu fazia os cultos 2 dias lá na casa da irmã Iris Ferreira, e ele sempre estava ali me ajudando, né? Pregando, né? E tudo mais. E ele chegou um dia e disse: olha, eu convidei ele, disse: eu vou sair da Assembleia de Deus e venho congregar aqui com você. Eu digo: amém. E ali ele começou a me ajudar. Foi quando o pastor Zé Gomes, irmãos, tinha levantado 4 paredes desse templo que vinha até essa porta aqui lateral, e derrubou, caiu as 3 paredes da frente, ficou só a parede traseira. E o pastor Zé Gomes já desistiu dessa obra, disse que aqui não tinha mais jeito, e que deu até o material aqui dessa construção para o irmão que morava na favela do Parque São José, para ajudar a construir a casinha dele. E pronto, para ele não tinha mais trabalho aqui. Foi quando eu fui transferido para cá. Eu lá ganhava 2 salários, porque lá Deus me abençoou também, né? Deus salvou um chefe da Refes, que o dízimo dele era mais do que meu salário. Deus usou muitas pessoas para mim lá, que não tem como a gente contar tudo. Saí de lá, estava na bênção, mas Deus me botou para cá. Quando cheguei aqui, a igreja não me deu mais nenhum salário. Tiraram meu salário. As pessoas que tinham aqui nessa congregação, só tinha 5 pessoas. Era a irmã Terezinha, era a irmã Iris Ferreira, era a irmã Rosena,
era a irmã Georgiane e era a irmã Lituína. A irmã Iris de Fátima, ela já não estava mais conosco, estava congregando na Assembleia de Deus, próximo da casa dela, que era mais pertinho da casa dela. Mas o coração dela ainda era na igreja presbiteriana renovada. Mas devido à assistência, ela teve que sair, porque por muito tempo, falta de obreiro, minha mãe já dirigiu a congregação, irmão Luiz, muitos irmãos dirigiram a congregação. E aqui nós começamos, irmãos, do alicerce, levantar as paredes novamente. Não tive mais salário, não sei porquê, não me deram mais salário, devido à dificuldade da época, não tive mais condição de receber salário, e eu disse, eu vou fazer a obra do Senhor. Reuni as irmãs na minha casa, a irmã Rosana e a irmã Terezinha, irmãos, eu não tenho nem condição de comprar nem leite para o meu filho. E eu fiquei ali, irmãos, comprava quando não tinha, meu irmão tinha churrascaria, eu cortava as carnes, torrava carne pouco, eu sou carnívoro, que é uma beleza, comia com banana e com farol, para mim estava uma bênção. E o ter o leite do meu filho, amém. E eu me lembro que uma vez, irmãos, não tinha nem o leite do meu filho. Eu não tinha coragem de dizer para minha família, porque se eu dissesse para minha família, eu já era criticado por ter deixado tudo e ter ido fazer a obra de Deus. E naquele dia eu disse assim, Senhor, não tem nem o leite do meu filho, Senhor, hoje. Eu não tenho aqui pedindo, não vou atrás de pastor, não vou atrás de ninguém, Senhor. E eu botei meu joelho no chão naquele dia, eu orei, irmãos. E eu creio que naquele mesmo momento, esse homem que está aqui, ele saindo da firma que ele trabalha na Sumov, não sei se ele lembra disso, ele trazendo um bocado de pacotezinho de leite. E Deus tocou no coração dele, ele chegou na minha casa de manhã. E ele disse que não sabia porquê, mas Deus tinha mandado ele entregar aqueles pacotes de leite lá em casa. Eu disse, Aldenor, que Deus te abençoe, irmãos. Só Deus sabe que naquele dia nós não tinha nada para fazer o mingau do Lucas, não tinha nada. E ali quando nós entramos, irmãos, foi uma festa, nós fomos orar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Há poucos dias chegou lá em casa de novo, um litro de leite. Eles, tem leite aí? Aí ele disse que não tinha, eu digo, tem não, me deu leite. Ele me deu, né? Está com umas 2 semanas, né, irmão? Então, irmãos, olha, levantamos a parede. Não tinha ajuda de canto nenhum. Aí Deus levanta esse homem aqui. Deus levanta o outro que já partiu para a glória, que é o presbítero Luiz Rodrigues. Quem se lembra dele, levante a mão. Esses 2 homens aqui, irmãos, encabeçaram aqui. O pastor Zé Gomes disse assim, pastor Luiz, sabe uma coisa que eu invejo em ti? Eu digo, o que é? Rapaz, você tem um planejamento, se você desenha, você cria tempo, que é a coisa mais linda, e eu não sei fazer isso, porque esse nosso tempo aí foi eu que desenhei tudo, irmãos. Aí Deus levanta esse homem aqui, levanta o irmão Luiz Rodrigues. Quantas vezes que esses homens chegaram aqui, tomaram a frente e deram de tudo, irmãos. E nós vamos já ver aqui, irmãos, colocamos as telhas aqui do templo. Um dia eu cheguei aqui nessa igreja, quando eu cheguei não tinha telha não. Não sei se o presbítero irmão vinha comigo. Quando nós entramos, tinha um vagabundozinho pegando maconha aqui dentro. Ele e outra jovem. Quando nós entramos, eles saíram e nós entramos. Começamos a escola. O primeiro trabalho realizado aqui nesse tempo foi uma escola bíblica dominical. Lá do outro lado da rua eu ouvi uma voz de uma senhora aqui da igreja. Certo dia, nós estávamos aqui na igreja, como eu ouvi a voz da irmã Graça, e eu nunca esqueço, irmãos, que eu ouvi a voz dela lá na calçada, dizendo assim, eu acho que um dia eu vou ser crente. Eu estou pensando que eu ainda vou ser dessa igrejinha aqui. Sabe o que eu disse, irmão? Jesus, toma as palavras dessa mulher, Senhor, e como um anzol traz essa mulher para cá. E ela começou a vir para a escola dominical. Levante aí, irmã Graça. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Que joia preciosa que nós temos aqui na igreja. Outra vez eu pregando aqui na igreja, irmãos, fazendo apelo, e uma pessoa passando lá no meio da rua, de uma casa para outra. Carliana morava naquela casa e ela mora ali. Quando de repente na hora do apelo eu disse, olha, Deus está falando, onde você estiver, venha. E quando eu vi, foi o portão da igreja se abrindo, e quando eu olho, a Fabíola entrou chorando e aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Levanta aí, Fabíola. Filho da irmã Graça hoje, da conhecida da igreja. E aqui, irmãos, nós começamos, telhamos, trabalhamos. Quantas vezes, irmãos, que eu saía fazendo campanha,
E o irmão Ivan saía aqui com uma caixa de som na garupa de uma bicicleta, cai para cá, cai para lá. A bicicleta era tão velha, irmão, que a caixa pesava para um lado, ele amarrava com a liga se quebrava, caía, mas ele botava de novo em cima. Nós íamos fazer a obra de Deus. Nós fazíamos os cultos aqui na semana de domingo, ia lá para o Parque São José. E ele estava aqui comigo. E eu digo, agora vamos fazer o culto aqui. O presbítero disse, não, eu quero ficar aqui, mas também eu quero estar lá no Parque São José. Aí eu digo, mas Deus precisa de você aqui. Aí começou, irmãos, estes homens, estas mulheres. A irmã Rosena, a irmã Terezinha, a irmã Iris de Fátima veio para cá com o irmão Lauro, que o irmão Lauro também trabalhando aqui na construção, como até hoje. O irmão Cícero trabalhando, irmãos, fazendo a obra de Deus. E a igreja começou a crescer. Começamos a ganhar alma para Jesus. Depois veio a irmã Yolanda, a irmã Lourdes, a irmã Tigé, a irmã Rosiane chegou aqui na igreja bem novinha, irmãos. Eu empurrava às vezes Cecília para ela, irmãos. Eu empurrava Cecília para todo mundo, irmão. Para a Geisa. Eu botava o Ivan para ir também. Eu casava o Ivan com todo mundo. Eu sou um péssimo casamenteiro nesse sentido aí, viu? Porque não deu certo. Mas Jesus é que tinha o melhor para cada um, né? Ô irmãos, que coisa maravilhosa. Aí nesse inteirinho, irmãos, tinha um irmão aqui na igreja, que era irmão da irmã Iris, da irmã Orlando. Era aqui da igreja. E ele uma certa vez chegou para mim e disse assim, pastor Luiz, tem um amigo meu que quer que você vá lá na casa dele. Eu disse, tá certo, eu vou. E quando eu chego na casa dele, na casa do irmão Medeiros, quando eu cheguei ele já estava abrindo o portão. Sei que a gente entrou sentado no sofá. Abri a Bíblia, foi eu, o Júnior, lá de Senador Pompeu, pregamos para ele. Quando terminei de pregar, irmão, eu disse para ele que Deus tinha uma obra na vida dele. Você deseja aceitar Jesus? Você deseja Jesus ter uma grande obra na sua vida? E ele disse assim, para que você acha que eu mandei chamar você aqui? Já foi se ajoelhando e aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Depois a irmã Luzia começou a frequentar, aceitou Jesus também. Chegaram na igreja, só tinha a Scarlett. Mas eu acho que foi o que mais produziu aqui na igreja, viu? Depois chega uma, irmãos. Os irmãos foram visitar, acho que o irmão Júnior também, minha mãe, não sei, na casa de uma certa pessoa ali. Ela ouviu a palavra e aceitou Jesus como o Senhor da sua vida. Levante aí, irmã Maria de Jesus. Amém. Depois eu vou fazer uma visita na casa de um casal na rua Valverde. Quando eu chego lá, mas o irmão Ivan pregando a palavra de Deus para aquele casal, chega uma morena lá alta e começou a dizer para mim que estava tendo uma visão estranha, porque ela via que dentro da parede da casa dela abria um espaço e queria de alguma forma tragar ela, não sei o que, podia ser coisa do inimigo, e pediu oração, orei por ela, e logo alguns dias ela apareceu aqui na igreja, começou a frequentar e até hoje está aqui conosco. Levante aí, irmã Helena Alves. Com ela vem os seus filhos, que têm crescido, amém? Aí depois, irmãos, veio a Jane, depois veio a Ana, a irmã Francisca, a irmã Maria, depois veio meus sobrinhos, o Kelvin, a Kilvia, veio, irmãos, essa quantidade de pessoas, que não dá para dizer o nome de todas as pessoas, mas que são fortes, que são colunas fortes aqui na igreja. A irmã Cláudia, o irmão João, o irmão Francisco, a irmã Brígida, todas essas pessoas, irmãos, outros que já passaram aqui já não estão mais conosco. Alguns por vontade própria foram para outras igrejas, mas que deixaram aqui a sua história. Irmão Barroso, a irmã Raquel, que são parte da igreja também, né, irmãos, a irmã Isolene, irmão André, quantos que já passaram por aqui. A irmã Ione está aqui conosco, né? A irmã Raimunda Nonata, né, irmãos? Levante aí, irmã Ione, irmã Raimunda. A mãe da irmã Raquel, né? A irmã Maria Pacheco, a irmã Eliane, levanta aí, irmã Eliane. A irmã Raimunda, que coisa maravilhosa, olha que coisa linda. Aí vem o irmão Bernardo, irmão Antônio, irmã Graça, irmã Luciana. Chega a irmã Cátia, né, irmão? Vamos dar um aplauso para o Senhor Jesus por cada vida que está aqui. Eu não disse seu nome, mas Jesus sabe que você está aqui. Jovens que cresceram na igreja,
A irmã da menina chegou tão pequenininha, irmão, você tá aí. Eu fico olhando as fotos dela lá em casa, viu, irmão? Tão pequenininha, os olhos tão grandes. Mas hoje é linda para a glória de Deus. Bem magrinha hoje, tá? Uma coisa linda, maravilhosa. Uma Rosane também, irmãos. A Tilinha, irmãos. Eu trazia o Luquinha pro culto, irmão. A igreja era bem pequenininha, vocês vão ver aqui na foto, parecia uma japonesinha. As duas janelas bem pequenininhas, tinha um negócio assim na frente, uma marquise. A Tilinha vinha com os cabelos enfeitos, um pitó amarrado, bem pequenininha. O Lucas também, um top. Quando chegava, ficava a Tilinha agarrando o Lucas e querendo beijar na boca do Lucas. Estava nem tirada, irmão. Hoje está essa coisa linda, maravilhosa. Depois de 96, aí Antônia, irmãos, tem outra bênção gloriosa, que é a minha linda princesa. Cadê ela? Fica em pé aí. Pensaram que eu ia esquecer dela. É a minha bebê. Pode quem quiser, mas é a minha bebê. Coisa linda que Jesus me deu. Esse ano tem sido um ano, irmãos, assim, de muita conquista, de muita luta, mas muita vitória. Só Deus sabe a luta que eu tenho passado nesse ano, irmãos. Aqui nessa igreja, eu tenho que dizer isso, que eu, de para agora de Deus, não tenho nada, viu, irmãos? Já aconteceu da gente fazer vigília, chegar a polícia aqui, já tive que ir diante de justiça, entendeu? Enfrentar problemas pela igreja, por amor à igreja. E hoje nós estamos saindo daqui com a casa cheia, porque não comportas mais neste lugar, e com um desafio grande, porque Jesus tem garantido a nossa vitória. Nós podemos ter muitas perseguições ainda, irmãos, não parou, mas a vitória é nossa. Selah Remalecote, Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou, Ele vai nos ajudar. E eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, louvo a Deus pela vida da minha mulher, louvo a Deus pela vida do meu filho, da minha filha, louvo a Deus pela vida do meu irmão, pela vida do presbítero Batista, que cresceu aqui na igreja, do irmão Ivan, pela vida do irmão Medeiros. Irmãos, eu tenho que dizer isso aqui para a igreja. A Bíblia diz: honra que honra, nós devemos reconhecer aqueles que Deus tem usado. Uma vez, irmãos, eu tinha o sonho de comprar um terreno para comprar aqui atrás, a casa da irmã Mazé, que é outra senhora muito antiga, que vale a pena a gente dizer o nome dela aqui na igreja. Eu caí nos pés do Senhor. Apareceu um terreno ali, um pastor da Assembleia de Deus disse assim: pastor Wilson, o terreno é 9.000, mas se chegar com 6.000 na mão, eu vendo o terreno para você. Eu disse: Jesus, é agora. E eu vim para a igreja: Senhor, eu vou lá. Cheguei aqui, chamei esse homem aqui. Lá em cima, quando eu cheguei, eu digo: irmão, olha, não me dê arrudez. Se for não, diga logo na minha cara, porque só Deus sabe a dificuldade que eu estou para pedir isso aqui para você. Mas você poderia me arranjar o dinheiro. Não sei quando que eu vou pagar, mas eu vou te pagar. Me arranja o dinheiro para mim comprar aquele terreno, porque a gente quer uma igreja maior, porque a igreja está cheia, né, irmãos? Aí ele olhou para mim e disse assim: quando é que o pastor vai querer? Eu desci dessa escada, irmão, cheio de alegria. Amém? Pensava que ia passar 6 anos, quando 2 anos nós pagamos o terreno para a glória do nome de Jesus. Quando foi um dia, ele chegou na minha casa e disse assim: olha, pastor, eu não sei bem direito, foi na minha casa, ele disse: olha, pastor, eu ia no ônibus por centro, e eu senti no meu coração, se o pastor quiser, eu empresto dinheiro para o pastor comprar um carro para você. E eu fiquei muito feliz naquele momento. Me emprestou para me pagar, irmãos, quando eu pudesse, da forma que eu pudesse. Por isso que eu tenho esse meu cafuringazinho, como diz o presbítero Ivan, presbítero da igreja, que foi usado por Deus. Eu sou feliz porque eu tenho homens, obreiros valorosos, que eu posso confiar. Eu me sinto abençoado. Então, meu filho Lucas nasceu lá em Senador Pompeu, lá naquela igrejinha lá. Hoje eu estava meditando isso. A minha filha nasceu nessa igreja aqui. Eu sempre tive um sonho, irmãos, de ter 3 filhos. Minha esposa, quando teve o primeiro filho, teve pré-eclâmpsia. O segundo filho teve pré-eclâmpsia. Foi operada com 26 anos, não podia mais ter filho.
E eu tinha esse sonho, a minha esposa tinha esse sonho, os meus filhos também o mesmo sonho. Chegou o dia em casa do Lucas Marvin, vai chegar para mim e dizer: pai, vamos adotar uma criança, pai? De repente minha cunhada chega para mim e diz assim: olha, tem uma senhora dando uma criança, você quer? E eu digo: nós queremos. Aí Jesus, olha, o Lucas nasceu na história da primeira igreja lá em Senador Pompeu, a Bíblia da segunda igreja que eu trabalho aqui no Bom Jardim, Fortaleza, né? Agora o Eric vem, irmãos, para fazer parte de uma igreja maior, né? Que nós vamos se mudar para cá. Então meus 3 filhos, cada um fazendo parte da nossa história, para a glória do nome do Senhor Jesus. Quero dizer para os irmãos que muitas experiências lindas e maravilhosas nós temos tido aqui neste lugar, e vamos ter muito mais ainda. Os irmãos creem nisso, amém? Diga assim comigo, né? Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou.
Minas.